para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que o homem não trajava as vestes nupciais. Indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, irmãos? Amém. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome. Te peço em nome de Jesus Cristo Messias, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa tirar todos os embaraços da nossa mente, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa repreender todas as astutas ciladas do maligno aqui hoje, essa noite, para nos impedir de entregar a tua mensagem e de recebermos a tua graça sobre as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa expulsar todo o mal que habita no lar de cada um que aqui está, que todos os nossos familiares e parentes também possam ser convidados a entrar no teu recinto e ser purificados pelo teu nome, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa repreender todo o mal e que a tua mensagem seja a nossa graça a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, a mensagem aqui está dizendo assim que pouco. Pode, irmão. Eu sei que a gente recebe assim a mensagem, pode crer, mas não pode dar vontade, quem está na casa do Senhor, né? Então a gente, a palavra de Deus fala assim para todos nós, né? Não é a mensagem, mas ela fala assim que onde o Espírito de Deus habita, ali é a liberdade. Então a gente tem que ser livre, a gente tem que ficar à vontade na casa de Deus. Então a reverência que a gente tem que prestar é o caráter da gente renovado. Às vezes a gente pensa, não, vou me pôr de pé para ler a palavra. Não estou repreendendo o irmão, não, estou só explicando. A gente pode sim, só que a gente tem que ficar à vontade, porque a gente está diante de Deus. A gente está ceando aqui agora, está alimentando o pão vivo que desceu do céu, amém? Então tá, aqui, aí a mensagem fala, né, que muitos são chamados e poucos são escolhidos, amém? Então, vamos lá para Mateus 19. Mateus 19. A gente vai ler do 16 até o 14, até o 30. Vamos lá. Mateus 19, todo mundo achou? Amém. Amém. Então tá aqui, ó. Eis que alguém chegou perto de Jesus e o consultou: mestre, que podereis fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Em outras versões ele fala assim, que ele chama bom mestre, ele fala assim, né? Bom é só Deus, né? Então a gente pode entender que na nossa natureza não tem ser humano bom, né? A gente só começa a praticar a bondade através da graça que o Espírito Santo de Deus nos enche, nos completa e começamos a praticar os atos de bondade, né? Mas nem todos recebem de bom grado o Espírito Santo de Deus, então ele continua praticando iniquidade. Ele continua bebendo ela como água, né? Porque o viver dele ele alimenta de iniquidade 24 horas e ele põe para fora aquilo ali. Porque a palavra de Deus fala que o homem bom, ele coloca coisas boas do seu bom tesouro para fora. Ele vai mostrar coisa boa. Agora o mal não coloca coisa boa. Então, sempre que o ser humano ele chega para o outro e fala assim, ô meu bom, igual a gíria popular que está tendo hoje em dia, não tem bom. Bom é Deus. Amém? Aí aqui ele vai e fala assim, há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou, quais? E Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Jesus sempre ressalta essa parte de amar o próximo a ti mesmo. Então, esse é o mandamento que se a pessoa entender que ele tem que amar o semelhante, ele vai fazer isso, ele vai parar de roubar, ele vai parar de matar. O mundo aí fora, aí as pessoas continuam fazendo essas coisas ruins, essas atrocidades. Igual ontem eu vi um vídeo, até o Antônio do Cristo me mandou ali, o irmão conhece, que um rapaz suicidou, ele tirou a própria vida, deixou a moto lá em cima assim, e pulou, amarrou uma corda e pulou. Então, assim, se aquele rapaz ali, eu não estou julgando causa, estou só explicando a situação. Se aquele rapaz ali, às vezes ele está passando tanta luta que a gente não sabe, e são pessoas que do próprio meio podem estar atacando a pessoa. Porque o que mais destrói o crente
Então, às vezes, a pessoa está passando tanta luta, igual Judas, ele suicidou por quê? Porque sentiu remorso no final. A própria palavra de Deus fala que se Judas, se Jesus quisesse, ele ressuscitava Judas ali, ele impedia o próprio Judas de suicidar. Só que Judas chegou a suicidar. E aí a gente fica assim, muito julgando causa, falando assim, poxa vida, às vezes estava usando droga, às vezes estava fazendo, ninguém sabe. A gente vai passando tanta pressão, igual a gente vê pastor suicidando, tirando a própria vida. Você não sabe a luta que a pessoa está enfrentando. Sim, igual eu já cheguei a ver uma pessoa que ela estava passando tanta luta, eu conheci a história da pessoa, e ela chegou um domingo de tarde e falou assim, Deus, eu não aguento mais, tira minha vida, acaba com isso, que eu não estou aguentando mais. E na segunda ela veio a óbito. Ela passou mal e morreu. Então, tipo assim, por que será? A gente não sabe. A gente chega no extremo, né? Deus sabe de cada um, né? Então, irmãos, bom é só Deus. Amém? Aí ele vai e fala assim, né? Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele, se queres ser perfeito, vai e vende todos os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Irmãos, tem muita gente, igual a palavra fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos, tem muita gente que não vai subir no último dia. Sabe por quê? Porque ela não vende aquilo ali, ela não desfaz aquilo ali que está prendendo ela aqui na terra. Às vezes ela está sendo presa por causa de um sentimento. Às vezes é um sentimento que ela está guardando no coração contra o próximo dela e ela está presa na terra ainda. Aí o Deus nosso, todo misericordioso, ainda permite a pessoa ainda reconciliar, ainda permite ainda viver mais amanhã para poder mudar aquela situação. E a pessoa ainda continua com aquilo ali guardado. Às vezes não é um sentimento, às vezes é algo material. Às vezes a pessoa está apegada tanto com aquilo material que não deixa ela servir a Deus, não deixa ela andar com Jesus. E Jesus falou para aquele jovem, vende tudo e dá aos pobres. Então ele falou assim, não, eu não posso fazer isso porque eu adquiri. Aí a pessoa, com a vaidade dela, falou, eu tenho, eu não vou fazer isso. Por que eu vou desfazer de tudo? Aí vamos continuar no texto aqui. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos, com toda certeza vos afirmo, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Um rico, até um pobre também, porque o pobre também ele apega com tanta coisa nessa terra e ele não quer viver para Deus. Ele faz a vontade do diabo 24 horas, mas não faz a vontade de Deus. Então não é só o rico não, mas Jesus aqui está citando o rico. Mas se a gente prestar atenção, o pobre também vai para o inferno. Aqui, e lhes digo mais, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, o camelo ele não corre atrás de riqueza, não. O camelo, a única riqueza para ele é a água. Porque ele tem que encher o estômago dele de uma porcentagem de água para ele poder caminhar. E se a gente prestar atenção, quem que é a água da vida para a gente? É Jesus Cristo. Então a gente tem que alimentar de Jesus. A gente tem que ser igual o camelo, alimentar de Jesus. Encher o nosso interior da água viva. Entendeu? Tem gente que ele não quer encher o interior dele da água viva, ele enche de rede social, enche de internet, enche de ladainha, enche de fofoca, enche de mentira, enche de intriga, contenda, dissensão, um monte de coisa, faz acepção de todo mundo. Ele é orgulhoso, ele blasfema, 24 horas. Então essa pessoa não está alimentando a água da vida, ele não está se enchendo do Espírito Santo de Deus, ele está se enchendo do mundo. Então o camelo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Por que é uma agulha? Porque é uma porta pequena. E a porta nossa é estreita para a gente chegar aos céus. Então o camelo ele passa com uma porta estreita. Agora o rico é difícil, porque ele carrega muita bagagem. E lá em Isaías tem um texto que fala assim, que quem passar com bagagem no portal não vai entrar. Vai ficar para trás. Porque o que acontece? Ele acumula muita riqueza nessa terra, mas não acumula para com Deus. Ele acumula desse mundo. O diabo, irmão, ele nos dá fardo o dia inteiro. Ele dá pesos para a gente carregar o dia inteiro. A gente é que escolhe. Amém? Aí aqui, ó, ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Aí eles perguntam para Jesus, né? Aí Jesus fala, mas Jesus, fixando os olhos deles, fixando o olhar deles, revelou-lhes, isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para a gente é impossível ser salvo. Mas se a gente entregar a nossa vida para Jesus, falar assim, a partir de hoje eu aceito caminhar com Jesus,
e não entregar 80%, não é 100%. Aí o que acontece? Ele nos salva. Porque só existe vida em Deus, não existe vida no diabo, não existe vida no mundo. A gente está respirando aqui agora pela graça de Deus. A gente está podendo estar aqui nessa comunhão aqui pela graça de Deus. Tem muita gente acabando com essa comunhão por causa de intriga, de fofoca e de mentira. Tem muita congregação sendo desfeita por causa de confusão, por causa de um querer ser mais que o outro. Tem muita congregação acabando porque as pessoas não querem andar em comunhão, não querem crer no mesmo Deus, não querem viver na parte do amor. Amém? Então, assim, ele vai e fala isso, é possível para Deus. Então, a partir do momento que a gente reúne aqui para prestar um culto racional para Deus, a gente está vivendo essa graça e a gente está encontrando a salvação. E a salvação habita num lugar desse. A salvação habita num lugar pequeno, onde habita um corpo de pessoas que creem no mesmo Deus. Isso, aí salvação. Glória a Deus. Amém? Aqui, ó. Então Pedro manifestou-se, dizendo, é engraçado que Pedro, ele era o mais repreendido por Jesus. Eu falei outras vezes, os irmãos já ouviram muitas vezes de alguém, ou da própria palavra. Pedro, ele sempre era repreendido por Jesus. Não tinha um momento que ele não falava uma coisa e Jesus não dava maneira de falar, não, agora. Mas por quê? Porque Pedro ele não guardava nada no coração. Ele não deixava nada encher o coração dele, logo falava para Deus. Muitas das vezes ele já falava. Por que Jesus já repreendia ele? Porque muitas das vezes era Satanás que próprio falava com ele. Mas ele falava. Ele não ficava guardando palavra. Irmão, o cristão de verdade, ele não fica escondendo nada de ninguém, não. Ele mostra que ele é verdadeiro e real, é através das palavras, da atitude. O evangelho tem que sair da nossa boca. Às vezes a pessoa omite de falar para aquele amigo dele que faz coisa errada, e ele está omitindo quem? Deus. E ele está negando Jesus diante dos homens. Entendeu? A gente tem que falar, confessar Jesus. Às vezes a pessoa do nosso trabalho, ela é ímpia, imoral, ela é adúltera, ela faz coisas erradas. E a gente está passando a mão na cabeça dela e apoiando aquela situação. A gente é cristão, a gente tem que ser luz na vida das pessoas, a gente tem que falar a verdade. A verdade não é você só ficar maquiando coisa para poder aparecer na sociedade, mas falar a verdade, não sabe por quê? Porque o cristão de verdade ele é perseguido. Mas ele não é perseguido por causa que ele veste uma roupa diferente, ele não é perseguido por causa que ele tem um cabelo, um corte de cabelo, não, ele é perseguido porque ele fala a verdade. Ele é perseguido porque ele faz a vontade de Deus. Você não vê um cristão, você pode prestar atenção, aquele cristão que não é perseguido, ele não é de Deus. Aqui, ó. Aí ele foi e falou, então Pedro manifestou-se dizendo, veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas essas coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aqui Jesus estava falando depois que ele fosse crucificado e ressuscitasse no terceiro dia, ele ia sentar no trono do Pai, ali ao lado do Pai, à destra do Pai. E depois de esses eventos ocorrerem, quais os eventos? Aquelas perseguições que ocorreram lá atrás, aqueles mártires que aconteceram, que aqueles 12, os 12 discípulos mortos, e eles já estão assentados ali do lado de Jesus para julgar as 12 tribos de Israel. Eles já estão lá sentados. Então o que acontece? No dia do julgamento eles vão julgar, cada um vai julgar uma tribo. Só que aí, para vir mais um pouquinho para frente, ele fala assim, ó, também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terra, esses somos nós. Todos aqueles, além da tribo, além do povo de Israel, os gentios também. Ali, ele já está incluindo os gentios, entendeu? Então ele falava de uma era daquela era e falava da nossa era. Então ele fala assim, que a gente tem que deixá-lo, desapegar. Às vezes, irmão, você adquire um lote, uma casa, não é pecado. Você adquirir uma situação financeira boa, não é pecado, porque Jesus não proibiu, não privou ninguém de ter isso, você não pode ter amor a essas coisas. Você não pode apegar essas coisas. Se chegar uma situação que você tem que desfazer daquilo para ajudar o seu semelhante, tem que ajudar. Entendeu? Às vezes a pessoa ela adquire tanto e aquilo ali vai encher o coração dela e a palavra não surte efeito, a mente cauteriza e ela deixa de fazer a palavra de Deus ser cumprida, ela deixa de viver a palavra de Deus. Entendeu? Ela deixa de ser esse aqui que largou tudo para seguir Jesus. Será que somos esses um de nós? Amém? Aqui, ó. Aí ele fala assim, né? Muitos primeiros serão os últimos. E muitos últimos serão os primeiros. Aí vamos para Coríntios 13, 1 Coríntios 13.
que sem ele ninguém vai para o Pai. Ele falou que ele é a verdade. Então aqui esse caminho que Paulo está falando aqui é o que Jesus apresentou para aquelas pessoas. Aí ele fala assim, ó, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. O sino, quando ele está batendo ali, faz um barulho irritante. Isso é a pessoa que não tem Deus e que não fala da vontade de Deus e que não ama o seu próximo. Ela vai falar asneira o dia inteiro aí e muitos compram. Sabe quem compra essas pessoas? Quem aceita? É aqueles que está querendo que as suas concupiscências sejam realizadas. Os seus desejos sejam realizados. Então ele vai aceitar aquelas propostas, ele vai aceitar aquela profecia, ele vai aceitar aquilo. Mas a palavra de Deus, a própria palavra fala que assim, que as pessoas que não aceitam o evangelho verdadeiro, ele tem comichão no ouvido. Ele não suporta essa doutrina. Então, tipo assim, se a gente entender a verdade, só quem tem o Espírito Santo de Deus, quem é selado pelo Espírito Santo de Deus, ele aceita o evangelho do jeito que ele é. Porque o evangelho só tem um propósito, é repreender a nossa natureza má, nos corrigir os nossos erros e nos mostrar um caminho excelente para seguir. Glória a Deus, aleluia. Aí ele vai e continua falando. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se importa de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Essa parte do ressentimento aqui na nossa sociedade hoje é uma coisa normal. É normal a gente guardar outras pessoas, é normal a gente levar esse lixo, e eu estava ouvindo um rapaz citando esse homem para cá, e eu concordo com o que ele falou. Ele falou assim no vídeo dele lá que Satanás e os demônios gostam de sujeira. E se tem uma coisa apresentando na vida do ser humano é sentimento, é rancor, é ódio, mágoa. E isso é fácil, Satanás, porque você vai acumulando aquilo ali no seu coração contra outra pessoa e o diabo vai entrando. E ele faz o ninho dele, acabou, daí a pouco você já não é mais de Deus. Ele fala, esse cidadão ele fala, que tem pessoas que ele chega até Deus e começa a caminhar com Deus, e aquilo ali é mil maravilha, ele é salvo. Mas daí a pouco ele começa a voltar para o mundo de novo. Ele começa a fazer coisa errada de novo. Ele volta a andar com Satanás de novo. Por quê? Porque ele não entende isso aqui. Ele tem que amar primeiro ao próximo dele. Aqui, olha só. O amor não se alega com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão. O conhecimento desaparecerá. Porquanto, em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Aqui tem alguém na congregação que agora que conhece toda a verdade? Que Deus revelou para ele toda a verdade? Que Deus falou para ele todos os mistérios? Tem alguém aqui? Ele perguntou isso para João, porventura, tu sabe de tudo? Ele perguntou para tem alguém aqui que sabe? Eu não sei, eu conheço em parte. Eu creio que alguns irmãos aqui também vão falar a mesma coisa. Porque em parte nós conhecemos agora. A gente só vai conhecer tudo naquele dia. Amém? Aí tem gente que quer ser mais que o outro. Não existe ninguém que é melhor que ninguém. Todos somos iguais. Não é porque eu estou aqui ministrando, trazendo estudo para os irmãos, que eu sou melhor, eu também posso aprender. Amém? E eu procuro aprender. Olha só. Em parte conhecemos, né? E em parte profetizamos, não é assim? Tá, pois é. Aqui, ó. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, Jesus Cristo, o que é imperfeito será extinto, Satanás e as coisas do mundo. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás atitudes próprias de criança. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um metal polido. Porque se às vezes você chega num lugar, você vê seu reflexo, mas você não vê a sua face toda. Você não vê como é que você é realmente. Naquele dia, quando a gente for colocar diante de Deus, passar por aquele tribunal de Cristo, porque todos vão comparecer nesse tribunal e vai mostrar cada um de nós como nós somos de verdade. Às vezes, irmão, é uma heresia a gente, como cristão,
entender isso. Se a gente não for luz na vida de ninguém, não adianta nada. Aqui, esse mundo aí fora, ele não converte por causa do crente. Esse mundo aí fora é triste e essa loucura por causa do crente. A religião está insistindo em pregar um evangelho que não é de Jesus. Eles pregam e não vivem. E a palavra de Deus fala que é indesculpável a tu que pregas essas coisas. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. A gente tem que pregar um Jesus que a gente conhece, ele vive. Porque naquele dia ele vai nos mostrar para nós mesmos. E vai falar, você é desse jeito. É dessa maneira. E você passou batido o tempo todo lá na terra, mas agora você não vai passar não. Afasta de mim que eu nunca te conheci. Entendeu? Então é assim. A gente tem que ter essa postura e entender isso. Não adianta eu ficar tentando passar batido. Eu tenho que me corrigir, me policiar. E eu tenho que me examinar todo dia. Amém? Não é só me examinar no dia da ceia, não. Chegar no dia da ceia, eu me limpo para tomar a ceia, para não ser castigado. Mas depois eu volto a assistir novela, eu volto a fazer as coisas do mundo, eu volto a falar gira, eu volto a rir da piada do outro ali, eu volto a andar na roda escarnecedor. Não adianta. Amém? Aqui, ó. Aí ele continua. Agora, portanto, enxerguemos apenas. Eu estou precisando de uma água. Amém? Aqui. Agora, portanto, enxerguemos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte. Hoje eu conheço em parte. Todos nós conhecem em parte. Deus abençoe. Hoje todos nós conhecemos em parte. Então, conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. É isso que eu estou falando. A gente conhece em parte, mas naquele dia a gente vai conhecer como nós somos conhecidos. Então a gente vai entender como nós somos conhecidos também no céu. Porque tem muita pessoa que está achando que no céu está passando batido. Tem muita pessoa achando que no céu ele já é salvo, que o nome dele está lá escrito no livro da vida. Só que ele não está passando batido. Amém? Então tá, aqui ó. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Então tem que amar, não adianta. Esse mandamento de amar aqui, ele não é condicionado a nada, não. Ele é incondicional, porque Jesus ele deu a vida para nós sem condição. Ele por um momento, que ele teve um momento assim de tristeza, ele pediu a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse caso, mas contudo, se não for possível, que seja feita a tua vontade. Todos nós temos que fazer isso todo dia. Às vezes é situação que não dá para fazer, mas que seja a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Vamos lá para Mateus 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá para Mateus 20. Vamos lá para Mateus 20. Então, irmãos, aqui ó. Mateus 20 é do 1 ao 23. Pode ler? Amém. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. O campo das videiras aqui, irmãos, é uma videira que é pessoas. Se pegar lá no Isaías, o tempo inteiro está tratando videira como pessoa. Então o campo é o mundo. A videira são as pessoas que estão espalhadas nesse mundo aí. Então ele enviou os trabalhadores ao campo das videiras. Amém? Então ele nos envia a esse campo. Quem já foi liberto do mundo e já crê na salvação por intermédio de Jesus Cristo, ele tem que ir para o campo das videiras trabalhar. Ele tem que ficar só sentado aqui acomodado, não. Nem de qualquer outra congregação, ele tem que trabalhar para Deus. Ele tem que trabalhar para Deus todo momento. Às vezes você está trabalhando para o seu ganho, para o seu sustento, você tem que pregar a palavra do mesmo jeito. Porque você não serve a você, você serve a Deus. Seu corpo não te pertence, ele foi comprado por um preço. Jesus Cristo comprou na cruz do Calvário. Aí o que acontece? Ele fala aqui, ó. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado
e indagou deles: por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhe informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: ide igualmente vós para o campo das ideiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu um denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam um denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. É engraçado essa ingratidão, né? O dono contrata, e aí ele vai e promete pagar um denário para todo mundo, aí ele vai pagar os que começaram a trabalhar mais cedo, e eles pegam aquele salário ali, e depois eles vêm ali reclamar, questionar, né? Porque eles trabalharam mais tempo que os que chegaram por último, né? Só que para Deus não existe isso. Para Deus não tem esse que eu comecei lá atrás e tem 20 anos de congregação. Não existe isso para Deus. Para Deus o tempo dele... é engraçado que o próprio salmista fala que para ele um dia é como fosse 1000 anos. E 1000 anos para ele é como fosse um dia. Então não importa se você começou a pregar o evangelho 20 anos atrás, se você começou a fazer a vontade de Deus lá atrás, você converteu lá atrás, e hoje você não tem mais aquele amor pela obra, você já esfriou. Hoje você já não faz mais a vontade de Deus. Hoje você entrega aos prazeres do mundo, mas nega Jesus. Aqui, dizendo: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho, o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo. É engraçado que chama ele de amigo, igual chamou lá em Mateus 22, né? Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto te dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero, o que é meu? Ou manifesta tu inveja porque sou generoso? Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Amém, irmãos? A gente tem que entender isso, que não é tempo de congregação, que não é tempo de evangelismo, não é tempo de Bíblia debaixo do braço que vai ser salvo, não. É a sua devoção a Deus até o último dia. É o que você faz aqui até o último dia da sua vida aqui, do seu último fôlego de vida, ou até o dia que ele voltar e você estando vivo. Então a gente tem que entender isso. Muitos esfriaram. Lá em Apocalipse ele fala com a igreja: volta-te ao teu primeiro amor. Então tem gente que não tem mais amor pela obra de Deus, não tem mais amor pela palavra de Deus. E ele está sentado numa congregação ocupando o banco, crendo que é salvo e melhor que todo mundo, mas vai para o inferno. Porque ele não faz a vontade de Deus. Ele julga no coração dele o seu semelhante, mas não vive a palavra de Deus. Ele zomba e blasfema do seu próximo, mas não faz a vontade de Deus. Então ele não vai para o céu no último dia. Porque ele vai chegar naquele dia e vai ser reprovado. Irmãos, vamos para Mateus 7 para a gente finalizar aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ler do 15, começar do 15 então. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós,
pecado você avisar aquela pessoa que ela está falhando. Não é pecado você pedir para ela voltar ao primeiro amor, às obras de Deus e à vontade do Eterno. Não é pecado. O pecado é você julgar sem saber. Isso aqui, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Não sou eu quem estou falando, é Jesus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus, se a gente pegar a Bíblia e ler, porque tem gente que não quer ler Bíblia, tem gente que quer viver o mundinho virtual, quer viver tudo, mas não quer ler Bíblia. Porque é a Bíblia que mostra para a gente a forma que a gente tem que andar nessa terra. É a Bíblia que é o manual para a gente ser liberto desse mundo, desse sistema poluído. Então o que acontece? Tem pessoa que está se julgando salvo, está enchendo a cabeça dele com qualquer outra coisa, mas não está falando, lendo, alimentando da palavra. Então, ele não vai fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, porque ele não conhece qual é a vontade está escrita na Bíblia. Então ela tem que ler para ela praticar. Se ele não ler, ele não vai fazer a vontade, ele vai chegar naquele dia e vai ser reprovado. Aqui, ó. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome o tanto de profeta que está existindo nesse tempo. E ele falou para a gente acautelar com essas pessoas, para a gente ficar esperto com essas pessoas. E está aparecendo muita gente pregando profecia, mas não vive a vontade de Deus. Você vê escândalo atrás de escândalo através da vida dessas pessoas. E os piores é a questão na rede social. Porque uma hora ou outra aparece as frutos deles. Porque os frutos não ficam escondidos, não. Porque a árvore ela vai dar fruto, ela vai produzir. Se ela não produzir, ela vai secar também e vai para o inferno. Porque tem que produzir. Então ela tem que mostrar, porque não há nada encoberto que não venha ser revelado. Então a gente tem que produzir os frutos. Então, tipo assim, se é árvore ruim, vai produzir fruto ruim. Se é árvore boa, vai produzir fruto bom. E se não produzir o fruto, vai secar. Porque ele pediu para a videira produzir, ela não produziu e ela secou. Entendeu? Ela secou e acabou. Então tem que produzir. Aqui, ó. Oi? Ele passou olhando para ela, não deu nada, não. Pois é. Aqui, ó. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Tem muitos expulsando demônios, mas o demônio está na vida dele, ele vem, brinca com ele, aí ele manda ele embora e volta de novo. Então não tem nada de se expulsou demônio em nome de Jesus, mas o nome de Jesus é santo. Ele blasfemou porque ele usou o nome de Deus em vão. É verdade. Amém? Aqui, ó. E em teu nome não realizamos muitos milagres? Dá cesta básica, faz caridade, mas não tem um amor dentro do coração. Não ama o próximo como ele mesmo. Dentro da própria congregação, ele julga que está ali sentado ouvindo. Faz de tudo para aquela pessoa entender que tem que sair fora, de um jeito ou de outro. Mas não aceita a pessoa e não acolhe. Agora vai entregar a cesta básica para uma pessoa que não é da congregação, que não serve a Deus, que não acredita no Deus que ele prega. Entendeu, irmãos? Isso aí está acontecendo. Eles estão esvaziando a congregação porque eles atacam de lá de dentro, em vez de pregar a verdade. Junta um bolinho, faz um complô, uma panelinha e ataca o mais fraco. Só que vai ter cobrança. Deus vai cobrar. Aqui. E em teu nome não realizamos muitos milagres? Em teu nome eu abro uma congregação, Jesus. Em teu nome eu abro uma congregação. Eu coloco lá uma placa. Eu arrecado dinheiro. Mas o que eu faço com esse dinheiro? Entendeu? É isso. Está acontecendo isso aí. Você vê essas congregações grandes aí, ó. Fizeram o templo de Salomão. Já, se for olhar pela palavra, é o terceiro templo, então. E aí, o que as pessoas estão ensinando na internet? Como roubar os outros? Como pegar trouxa? Você vê a ideia de uma pessoa dessa, isso é um cristão, isso é um pastor? Não é. Eu vou pregar aí um tipo de coisa dessa? Eu vou fazer um grupo e fazer isso? Não, irmão. Eu tenho que amar. Eu tenho que dividir com o pobre, com o